Pois bem, vamos falar sobre o Concílio de Nicéia. Esse Concílio de Nicéia foi um encontro que moldou uma religião. Até então eram os cristãos, mas depois uma religião que tomou forma, e os bispos reunidos nesse concílio definiram, entre outras coisas, os livros considerados inspirados que fariam parte do cânone das Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. Sob Constantino, o Concílio de Nicéia, bispos definiram todas as regras e condutas da Igreja Católica. Todas. Muitas dessas regras e condutas, são adotadas pela Igreja Católica até os dias atuais e que obscureceram boa parte das vertentes alternativas de culto a Jesus Cristo. O Concílio de Nicéia ficou famoso por ter sido um ponto de virada, por assim dizer, na história do cristianismo e da própria Bíblia. Por quê? Este concílio, oficialmente conhecido como o primeiro ocorrido naquela cidade, o segundo concílio aconteceria no ano 787. Mas esse primeiro concílio aconteceu durante o reinado do primeiro imperador romano cristão, Constantino. É considerado como a primeira conferência de caráter ecumênico ou mundial, vamos dizer, dos bispos da então emergente igreja cristã. Nicéia. Por que Concílio de Nicéia? Nicéia, nome de origem grega, era uma cidade que fazia parte da Anatólia, região do sudoeste da Ásia, que corresponde hoje à porção asiática da atual Turquia. Hoje possui o nome de Iznik, mas era Nicéia na época de Constantino. Corria então o ano de 325, quando os religiosos, bispos, se reuniram para discutir algumas das questões que mais preocupavam a fé cristã. Quais? Por exemplo, os arianos, que é nome dado a uma corrente de pensamento teológica, era liderada por quem? Por Ários. Um presbítero cristão era Ário, um presbítero cristão oriundo da cidade de Alexandria, no Egito, que simplesmente negavam a existência de uma mesma natureza entre Jesus e Deus, que os igualasse. Esse é o pensamento dos arianos, discípulos de Ários. Para os arianos, Cristo era um homem, não uma pessoa divina por definição, pessoa divina entre aspas. Outras questões foram motivos de debate, como estabelecer os parâmetros para a celebração da Páscoa, o destino dos prisioneiros feitos durante a perseguição aos cristãos, foi discutido. Estabelecido pelo imperador Licínio. Licínio era cunhado de Constantino, olha que paradoxo. E que foi retirado por este Constantino, esse cunhado dele, Licínio. Tá? O batismo dos heréticos é outra questão, que na época começavam a se mostrar em grande número. E claro, a escolha dos evangelhos inspirados que figurariam como oficiais entre a Bíblia. Muito bem, esse é o concílio
de Nicéia. Conclamado por Constantino, ele concedeu à Igreja Católica toda a estrutura hierárquica e ideológica conhecida nos dias de hoje. Percebam. Admitiu a trindade de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, e definiu todas as condutas da Igreja diante de questões relacionadas à celebração da Páscoa. Pode-se afirmar que todas as decisões do concílio atuavam no sentido de distanciar ao máximo o culto a Jesus Cristo de sua origem judaica. Foram cerca de 300 bispos. Pois bem, além de oferecer as bases para a fé cristã, o concílio também foi importante justamente porque as perseguições, que não foram poucas, haviam recentemente terminado. Tudo parecia caminhar para o estabelecimento de uma igreja forte e poderosa, como ficou conhecida nos anos seguintes. Para muitos historiadores que pesquisam não só a Bíblia, mas também a história da igreja, este é um momento que leva a muitas desconfianças sobre as verdadeiras intenções do recém-convertido imperador. O surgimento do chamado Credo de Nicéia, também chamado de Credo Niceno-Constantinopolitano, é outro produto daquela reunião. O que é o Credo de Nicéia, hein? O Credo de Nicéia é o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Trecho do Pai Nosso do Concílio de Nicéia, aprovado em 19 de junho de 325, e dizia assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito do Pai, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem foram criadas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Perceberam? Muito bem. E a respeito dos evangelhos canônicos que conhecemos, do Concílio de Nicéia, foram definidos, tá? Os 300 bispos reunidos ali, elegeu os evangelhos que seriam a expressão da palavra do Espírito Santo, conhecidos a partir de então por, abre aspas, evangelhos canônicos, fechados. Ao contrário dos evangelhos apócrifos ou agnósticos, indignos de figurar entre os textos santos. Foi nesse momento que se desprezaram os evangelhos, cópia de Tomé, evangelho de Judas, evangelho de Maria Madalena, entre todos ou outros que figuravam durante aquele século. Espero que vocês gostaram dessa explicação sobre o Concílio de Nicéia e que tenha sido válido para uma pesquisa também. Obrigado. Aproveitem.